conversar sobre extração dos dados, que é o equivalente à coleta de dados de um artigo, de um estudo primário, só que agora para um estudo secundário, que é a revisão sistemática. E nós vamos coletar os dados de todos os estudos elegíveis para a nossa revisão, da nossa revisão. Nós vamos fazer a avaliação da qualidade metodológica dos estudos através da avaliação do risco de viés e também falar um pouco sobre o guia de redação Prisma. Lembrando que as nossas reuniões elas são direcionadas para revisões temáticas de intervenção, principalmente que vão envolver ensaios clínicos randomizados, né? Ou ensaios estudos aleatorizados controlados aleatorizados. Então, vamos seguir. Todo mundo aí no segundo slide? Ok, professor. Beleza. Então, depois que nós já fizemos a estratégia, elaboramos a estratégia de busca e nós fizemos as buscas nas bases obrigatórias, na literatura cinzenta, em outras fontes de busca, nós passamos para a etapa de seleção dos estudos. É importante salientar que nessa etapa, o autor ele não participa, preferencialmente, tá? E ele conta com a colaboração de 2 ou mais avaliadores, que a gente chama de juízes ou também colaboradores. E essa etapa de seleção dos estudos, o que acontece? Em cada base que nós vamos buscar os estudos, nós temos como exportar para as plataformas que vão gerenciar esses estudos, na qual nós vamos fazer, nós não, os juízes vão fazer a seleção dos estudos, de acordo com algumas etapas. A primeira etapa, os juízes eles vão avaliar os estudos recuperados, né, os documentos recuperados através do título e o resumo. Nessa etapa, ela acontece da seguinte forma. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Essa etapa acontece da seguinte forma. 2 ou mais avaliadores vão selecionar os estudos de forma em que um avaliador não pode visualizar, não consegue visualizar a avaliação do outro. É de forma cegada, tá ok? E nessa parte, vou reforçar, eu, como autor da revisão sistemática, eu não participo, preferencialmente. E essa etapa, a gente utiliza de algumas plataformas, como o Ryan, tá? O App Reviewer, né? Mas a gente utiliza mais o Ryan, e gerenciadores de referência, como o Mendeley, o EndNote. Tá? Eu nunca utilizei o Mendeley, o EndNote, então eu não sei falar certamente como funciona a seleção dos estudos através desses gerenciadores de referência. Eu utilizo o Mendeley, mas como gerenciador de referência propriamente dito, para organizar as referências de artigos, né? Inclusive das revisões temáticas. E depois que os colaboradores, né, os juízes, avaliadores, né, forma como queiram chamar, eles avaliaram os estudos recuperados pelo título e resumo, aí eu, como autor, eu entro nessa segunda etapa, tá? Eu e mais um autor da minha revisão sistemática, mais um membro da equipe, né? Melhor dizendo, nós vamos pegar esses artigos selecionados e vamos fazer a leitura do texto completo. É onde nós vamos aplicar os critérios de elegibilidade. Quando eu falo critérios de elegibilidade, são critérios relacionados a cada letrinha da PICO. Tá? A população, qual que é a população que eu quero estudar, que eu vou estudar, qual é a intervenção, se houver comparador, e os desfechos, o desfecho ou os desfechos. Tá? E nessa etapa, como eu disse, né, reforçando, eu vou precisar de mais um avaliador para poder certificar que eu estou aplicando certamente os critérios de elegibilidade. Então, aqui tem umas observações. Para análise do texto completo, é recomendado o uso de um checklist de elegibilidade, como eu disse, né? Baseado nas letrinhas da PICO.
E esse item 2 é muito importante. Os motivos de exclusão dos estudos precisam ser registrados e informados na revisão sistemática. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, pode ser que a sua revisão seja rejeitada, se for submeter para alguma revista. E a Cochrane, ela faz todo um registro detalhado, explicando os reais motivos da exclusão dos estudos depois dessa fase aqui de texto completo. Tá? Ali o texto completo excluiu o estudo, eu tenho que justificar por que eu estou excluindo aquele estudo. Exemplo, eu excluí o estudo porque a população não corresponde à que eu quero avaliar, a da minha pergunta pico. Eu excluí o estudo porque a intervenção não foi adequada, ela utilizou uma outra forma de avaliar o que pretendia avaliar no caso, né? Então, essa etapa de seleção dos estudos eu consigo fazer praticamente toda a etapa através do Ryan, até porque pelo Ryan também eu consigo baixar o texto completo dos artigos que foram selecionados. E aqui a página do Ryan, tá? Eu até prometi que nós vamos fazer um tipo de uma reunião extra na qual nós vamos conversar e discutir sobre como trabalhar no Ryan, tá? Inclusive de forma bem prática, né? Convidando os colaboradores, as pessoas, vocês vão escrever as perguntas pico, né? Colocar os critérios de elegibilidade, aí vamos fazer o convite para os juízes e vamos trabalhar aqui online, tá? No Ryan, para vocês visualizarem bem mesmo como que funciona. É bem tranquilo, eu gosto muito do Ryan. E aqui nós vamos entrar na etapa de extração dos dados. Essa etapa, como eu disse lá no início, ela é equivalente à coleta de dados de um estudo primário. Então, olha a importância dessa etapa para uma revisão sistemática. Então, eu vou extrair quais dados? Eu vou extrair os dados dos estudos que foram elegíveis para a minha revisão sistemática, aqueles que passaram pela triagem ali da avaliação do texto completo, que é a última etapa a última fase da etapa anterior de seleção dos estudos. E o que eu preciso para essa etapa de extração dos dados? Eu preciso de 2 avaliadores independentes para evitar o viés de aferição, isso é importante. Um dos avaliadores pode ser o autor. Eu posso entrar nessa etapa? Posso. Então, eu participo dessa etapa com mais um companheiro da minha equipe, para ele certificar de que os dados, ele extrai os dados também, tá? Eu extraio os dados de cada estudo, né? O meu companheiro também extrai os dados, depois nós vamos o quê? Juntar essas informações e verificar se está ok. Se houver algum confronto, aí a gente pode solicitar um terceiro avaliador para resolver os conflitos, esses confrontos, tá? E aqui a extração dos dados também baseia-se na pergunta PICO, no acrônimo, nas letrinhas da PICO. P, os critérios de elegibilidade, inclusão e exclusão. I, ou C, que é a dose utilizada, qual a dose que foi utilizada, né, naquele tratamento, a intensidade de exposição, a intensidade da atividade física, formas de mensuração, o desfecho e detalhes do delineamento do estudo, né? Qual o tipo de estudo que foi avaliado. Então, tem uma observação aqui, essas observações são sempre muito importantes, tá, pessoal? A extração dos dados é um processo crucial. Se for realizada de forma imprecisa e incorreta, a meta-análise será rodada de forma errônea, ou seja, compromete a meta-análise. Por quê? Porque quando eu vou meta-analisar os dados, eu tenho que extrair detalhes das tabelas, né? Média de desvio padrão, tamanho do efeito, erro padrão, tá? E assim por diante. Vamos seguindo. É recomendado o uso de um formulário de extração de dados, tá? Dos estudos incluídos. Então, como que funciona esse formulário de extração de dados? Eu tenho formulário fornecido um exemplo, pela Cochrane, ela tem um formulário muito completo, inclusive foi o que eu utilizei.
para a minha revisão sistemática, mas esse formulário é somente para ensaios clínicos randomizados ou quase randomizados, ou quase randomizados. Tem formulário também, me parece que da Joanna Briggs e tal, não vi, mas parece que tem um formulário, e pode ser também feito através de um formulário próprio, ou seja, o próprio autor elabora um formulário, porque o tipo de formulário ele não é um item obrigatório do checklist. Você definir um formulário validado, não precisa. Tá? É recomendado o uso de formulários já utilizados, como eu dei o exemplo da Cochrane. Tá? Mas você pode elaborar um formulário, extrair os dados, tá? E quando você for escrever a sua revisão sistemática, você só vai informar que foi utilizado para a extração dos dados, foi utilizado um formulário de extração de dados. Se foi utilizado da Cochrane, você vai conforme, né, sugerido pela Cochrane e tal. E se não for o da Cochrane, for um formulário seu, você coloca elaborado pelo próprio autor. Beleza, tá? Tá valendo. E a extração de dados deve ser feita por 2 revisores de modo independente, como eu disse lá anteriormente. E o terceiro revisor deve ser indicado caso haja discordância entre os revisores, tá? Estudo versus publicações. Um mesmo estudo pode originar mais de um registro ou publicação. Então, antes de iniciar o registro, precisa-se identificar e vincular os artigos que se referem a um mesmo estudo. Dá um exemplo. Quando um estudo tem vários artigos, vários braços, tá? Então, eu tenho que coletar os dados daquele estudo, tá bom? Que costuma ter, tipo, um mesmo estudo com a mesma população, mas que tem uma intervenção na variável força, na variável flexibilidade, na variável resistência aeróbia, para um mesmo desfecho. Então, eu tenho que coletar as informações referentes a um único estudo. Vamos seguindo. Hoje tem muita coisa. E aqui um modelo do formulário da Cochrane, tá? Para revisões de intervenções. Né? Aqui, ó, ensaios clínicos randomizados somente. Tá? É um formulário bem detalhado, mas você tem a vantagem de extrair os dados mais importantes para a sua revisão sistemática. Inclusive, no formulário da Cochrane, você já consegue fazer a avaliação do risco de viés. Então, isso daí já facilita bastante, que você mata aqui 2 coelhos com uma cajadada só. Aqui só está as duas primeiras páginas do formulário, tá, pessoal? Depois eu vou compartilhar o formulário da Cochrane no grupo. Seguindo. Vamos agora para a avaliação do risco de viés. Mas antes de entrar na avaliação do risco de viés, alguém tem dúvida a respeito da parte de extração de dados? Nenhuma dúvida? As dúvidas vão aparecer quando vocês pegarem no artigo para coletar os dados. Aí, com certeza, vão aparecer as dúvidas. Então, vamos para o risco de viés. Nós já falamos de viés, me parece que na nossa primeira reunião, tá? Fizemos uma introdução sobre viés, e aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre viés, tá? Então, relembrando, o que é um viés? É qualquer tendenciosidade na coleta, análise dos dados, interpretação, publicação ou revisão dos dados, que induz a conclusões que sistematicamente tendem a se distanciar da verdade. Tá? O viés é um erro sistemático, né? E vieses podem operar em qualquer direção, podem variar em magnitude, e estudos com viés podem induzir a conclusões errôneas sobre a efetividade ou segurança. Ou seja, quanto menor o risco de viés num estudo, maior a confiança na estimativa de efeito daquela intervenção. Tá? Então, essa é uma parte muito importante, porque toda revisão sistemática que se preze, precisa ter avaliação da qualidade metodológica dos estudos. Deve, né? Através da avaliação do risco de viés. Para isso, nós vamos ter ferramentas apropriadas, que nós vamos
falar mais adiante. Então, aqui, possíveis fontes de viés, tá? Relacionada à população, eu tenho viés de seleção, tá? A mesma coisa para alocação. No grupo intervenção aqui, ó, grupo intervenção, grupo controle. No grupo intervenção eu tenho viés de atrito. No grupo controle, viés de desempenho. Para avaliação do desfecho, eu tenho viés de detecção. E na publicação, viés de relato. Nós vamos falar um pouquinho de cada viés. Deixa eu passar. Então, aqui, ó, viés de seleção. Quando eu falo de um viés de seleção, eu estou relacionado à geração da sequência de alocação, tá? E também do sigilo de alocação. Então, no caso, o viés de seleção, ele é resultante dos procedimentos utilizados para selecionar os participantes daquele estudo. Então, como que eu selecionei os participantes daquele estudo? E como que eu vou organizar os participantes em cada grupo, no grupo controle e no grupo experimental e no grupo controle, que é a geração da sequência de alocação. Então, eu preciso... deixa eu voltar aqui. Eu preciso organizar de forma randomizada, tá? Para que fiquem o mesmo número de participantes nos dois grupos, grupo intervenção e grupo controle. Tá? E quando eu falo do sigilo de alocação, tá? É que eu, tipo assim, os participantes da minha pesquisa e a equipe de pesquisa, ela não deve saber para onde foi alocado determinado participante, se foi para o grupo controle ou se foi para o grupo experimental, ou que recebeu o tratamento ou que recebeu o placebo. No caso aí, voltado mais para quando se trata aí de estudos de tratamento, tá? Sobre tratamento. Então, nós temos o viés de desempenho, tá? Que é também chamado viés de performance ou viés de intervenção, que está relacionado ao cegamento dos participantes e equipe, tá? Então, eu tenho que cegar não só os participantes, como a equipe de pesquisa, que também está relacionado também um pouco ao viés de seleção. Carlos, eu estou com uma dúvida. Pode falar. Eu estou com uma dúvida. A gente está falando. Eu pensei que essa seleção era a seleção dos artigos, mas já está falando em seleção da população, é isso? Não, aqui a gente está falando dos tipos de vieses. Esses vieses são vieses presentes em cada estudo que vai entrar na sua revisão sistemática. Que eu tenho que ter cuidado. Eu vou analisar para ver se tem algum tipo desses vieses quando eu tiver. Com certeza vai ter. Com certeza vai ter. Porque eu vou avaliar cada estudo que vai entrar na minha revisão sistemática, eu vou avaliar a qualidade metodológica desses estudos. Então, eu vou avaliar se ele tem alto risco de viés, baixo risco de viés, ou se não foi informado, tá? O viés para determinado domínio de julgamento não foi informado, tá? Nós vamos ver mais adiante, você vai entender melhor. Então, aqui é para cada estudo. Quando eu trato de seleção da revisão, da população para revisão, aí é lá atrás na minha pergunta pico. Seleção da população para a minha revisão. Deu para entender? Deu, tá bom, obrigado. E o viés de... Então, o viés de desempenho está relacionado ao cegamento de participantes e equipe, e viés de detecção está relacionado à avaliação dos avaliadores de desfecho. Tá? Quando, vou dar um exemplo, né? Quando as pessoas que vão avaliar, vão fazer a análise, vamos dizer assim, bioquímica dos marcadores inflamatórios, eles não sabem em qual grupo que estão cada indivíduo, tá? Se é no grupo experimental, se é no grupo controle, se recebeu o tratamento, se recebeu o placebo, tá? Isso é muito importante. É muito difícil um estudo, tá? Que a gente consiga fazer o cegamento dos avaliadores de desfecho, tá? Então, isso daqui tem que ficar atento. E é importante que eu vou dizer agora, se
em determinado estudo, eu não consegui, dentro de determinado domínio, avaliar o viés, eu tenho que ir lá no protocolo do estudo. Isso é importante. Tá? E se de tudo eu não conseguir através do protocolo do estudo, ou então o estudo ele não teve um protocolo, porque subentende-se que espera-se, né, que os ensaios clínicos randomizados eles tenham um protocolo registrado no Clinical Trials, no REBEC, né, o registro de ensaios clínicos. Mas se não tiver, aí, para eu fazer a avaliação do risco de viés, eu preciso entrar em contato com o autor. Foi o meu caso. Tá? Eu tive que, em determinado estudo, entrar em contato com o autor, porque eu não estava encontrando o protocolo do estudo. Então, olha aí como que revisão sistemática não é uma coisa fácil. Tá? A gente não sabe como é que está vindo o estudo, se ele tem um protocolo registrado, se não tem. Eu vou identificar isso tudo quando eu for fazer a extração dos dados. Tá? E quando eu for fazer principalmente a avaliação do risco de viés. Temos o viés de perda, tá? Ou viés de atrito. O que é o viés de atrito? Né? Está relacionado a desfechos incompletos. Né? É quando eu tenho dados faltantes do desfecho. Viés de relato, que é o relato seletivo, é quando o autor ele tem uma tendência a publicar somente os resultados positivos. Tá? É a propensão do autor publicar apenas os resultados favoráveis. Então, isso eu tenho que... E como que eu identifico isso? Principalmente indo lá no protocolo do estudo, tá? Vou colocar uma vermelhinho aqui, um apontador vermelhinho. Indo lá no protocolo do estudo. Se não tiver protocolo, entro em contato com o autor. E outras fontes de viés. Então, aqui é só uma parte geral dos tipos de viés. E aqui é só uma tabela informativa, tá? Com o risco de viés, aqui os tipos de viés, o critério, né? Dá só um exemplo aqui, ó, relacionado ao viés de seleção. O tratamento foi adequadamente randomizado? Por exemplo, tabela de números aleatórios, randomização gerada por computador, ou seja, o autor ele randomizou os grupos de uma forma adequada, ele utilizou um programa, um software, ou então ele utilizou uma planilhazinha do Excel. Com o Excel você consegue fazer randomização, tá? Aí está relacionado aos ensaios clínicos randomizados. E aqui tem outros tipos de estudo e relacionado ao viés, o risco de viés e o critério utilizado. Mais informativo depois, vocês podem ler com calma para poder tentar entender. O que interessa mais para a gente é o ROBS, que é a ferramenta de avaliação do risco de viés da Cochrane. Vamos entrar, acho que agora. Então, aqui, ó, avaliação do risco de viés. Existem ferramentas que avaliam a qualidade metodológica dos estudos. Tá? No caso dos ensaios clínicos randomizados, nós temos o ROB da Cochrane, tá? E temos a Pedro, a escala Pedro, que nós vamos falar um pouquinho dela aqui também. Desculpa, Carlos, você mudou o slide? Porque, para mim, seleção, desempenho, detecção, perda... Eu mudei agora. Tá todo mundo... O meu ainda está assim. O meu ainda Veja está assim. Você falou do formulário, o meu não apareceu o formulário. Eu não sei se as outras pessoas estão iguais. Para mim, ainda tem seleção, desempenho, detecção, perda e relato. Tá, me dê um feedback aí, por favor. Sem ser a Beth. Ó, vou passar formulário. Ok? Agora apareceu o formulário. Beleza. Deixa eu dar um print aí. Não, eu vou mandar esse material em PDF. Beleza. Tá? E agora, avaliação do risco de viés. Apareceu agora, obrigado. Beleza, ótimo. Tá? Então, aqui é mais para a gente falar das ferramentas, que é o ROB da Cochrane, a escala Pedro, e que também nós temos que informar qual ferramenta foi utilizada para a verificação do risco de viés. Daí é fundamental. Vamos lá, então.
Para avaliar o risco de viés, eu preciso de pelo menos 2 autores, de preferência um especialista em método e um no assunto. Tá? Se houver alguma discordância, eu solicito a ajuda, o apoio de um terceiro autor. E a Cochrane ela recomenda que faça uma avaliação piloto. O que seria isso? Você pega 3, 6 estudos e faz uma avaliação do risco de viés junto com o outro autor, com o outro membro da equipe, para verificar se a avaliação foi coerente, deu tudo certinho, tá? Nessa etapa aqui, eu posso participar? Posso participar, devo participar. Eu avalio o risco de viés de cada estudo e outro membro da equipe avalia o risco de viés e a gente confronta as informações, os julgamentos, né? Avaliação e julgamento, tá? Porque não basta só avaliar, eu tenho que avaliar e julgar. Tipo, eu tenho que colocar o motivo, a justificativa por que eu estou avaliando aquele determinado desfecho como baixo, alto risco de viés, baixo risco de viés ou não informado, né? Então, aqui, não é no hobby da Cochrane, né? Na ferramenta da Cochrane, não é possível obter uma pontuação final, como geralmente acontece em outras ferramentas, que é o caso da Pedro. Na Pedro, a gente estabelece uma pontuação final. E, ao fazer contato com os autores, cuidado para não induzir uma resposta positiva, tá? Porque o autor ele vai o quê? Querer te passar uma informação maravilhosa do artigo dele. Então, tem que ter ali uma sensibilidade para isso. E aqui é o antigo Hobby 1 da Cochrane. A minha primeira revisão sistemática, eu utilizei o Hobby 1. Só que a ferramenta ela foi atualizada, agora ficou mais chato, tá? E nós utilizamos o Hobby 2. Na minha segunda revisão sistemática, eu já fiz a avaliação do risco de viés através da Hobby 2. Então, a Hobby 1 ela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 domínios, tá? Me parece que a Hobby 2 são 5, de acordo com cada tipo de viés, né? Geração da sequência randômica, se o estudo for randomizado, cegamento dos participantes da equipe do estudo, viés de desempenho, cegamento dos avaliadores de desfecho, viés de detecção, dados incompletos do desfecho, viés de atrito, relato seletivo de desfecho, viés e relato, e outras fontes de viés, como exemplo, conflito de interesses, tá? Se aquele estudo ali ele foi patrocinado por uma indústria farmacêutica, por exemplo, tá bom? E agora a gente evolui para o Hobby 2. Esses domínios aqui eu vou passar direto, passar batido, porque eles estão relacionados ao Hobby 1, que é uma ferramenta que já foi atualizada. Então, aqui nós temos a página do Risk of Bias, né, das ferramentas de risco de viés, na qual eu consigo acessar o Hobby 2. Não passou a página, desculpa, agora veio. Tá. Para as outras pessoas está acontecendo isso também? Está dando um bugzinho aí? Ou só da Beth? Aqui está normal. Comigo está tudo ok. Só um delay mesmo. Tá, beleza. Quando acontecer, você me fala, Beth, porque aí eu volto, passo mais devagar, beleza? Então, e aqui também eu consigo acessar, eu acesso o Robbins 1, tá? O que é essa ferramenta Robbins 1? É uma ferramenta que avalia o risco de viés de estudos não randomizados, de intervenções não randomizadas, tá? Essa ferramenta nós não vamos entrar nela não, tá? Vamos atentar hoje especificamente para o Hobby 2. Aí está o Hobby 2, tá? Ele é formado por 5 domínios, me parece. Em cada domínio, eu tenho algumas perguntas que precisam ser respondidas. De que forma? Sim, parcialmente sim, parcialmente não, não ou nenhuma informação. Que vai resultar num julgamento da seguinte forma: baixo, alto risco de viés ou algumas preocupações. O Hobby 2, a atualização, ela trata como algumas preocupações. Eu falei não informado, mas não informado está relacionado ao Hobby 1, tá? Então, é algumas preocupações.
Então, vamos dar vou pegar esse domínio aqui, porque são 5 domínios, é muita coisa. Risco de viés no processo de randomização. Quando eu falo aqui de domínios, de risco de viés, eu estou relacionado a cada desfecho de cada estudo, tá? Aí, ou seja, peguei os estudos que entraram na minha revisão sistemática, extraí os dados e de cada estudo eu vou fazer a avaliação do risco de viés. Isso é muito legal porque a gente acaba pegando uma experiência em analisar artigos, tá? Saber se o artigo é bom ou não, tá? Isso é muito legal. Então, olha lá, primeira pergunta. A sequência de alocação dos participantes foi aleatória? Ou seja, eu randomizei os participantes para grupo experimental controle ou tratamento placebo, né? Experimental e controle, vamos dizer, melhor dizendo. Sim, beleza, tá? Já ganhou pontinho aí. Apesar que não tem uma soma de pontos aí no Hobby 2. Não, opa, poxa. Se eu já não randomizei logo no início, no primeiro domínio, eu não randomizei, ou o autor ele não informou no estudo que a sequência de alocação dos participantes foi randomizada, opa, então esse artigo aí já, né? Um olho no peixe, outro no gato, tá? Já tenho que duvidar um pouco se o artigo é bom ou não, tá? Mas vamos seguindo. Foi mantido o sigilo de alocação dos participantes até eles serem recrutados e alocados para as intervenções? Aí eu vou avaliar, tá? Sim, parcialmente sim e tal. As diferenças na linha de base, no baseline, entre os grupos de intervenção, sugeriram um problema com o processo de randomização? Aí eu avalio também, tá? Da mesma forma. E faço o julgamento no final, mas vocês vão ver no finalzinho como que eu vou fazer esse julgamento. A mesma coisa eu vou fazer para o domínio 2, tá? Que está relacionado. Tem uma tarja preta que eu não consigo tirar. Beleza, vamos seguir. Deixa eu passar, porque aqui eu vou passar esses domínios. Tá? A mesma coisa eu faço para o domínio 3, está lá, risco de viés devido a dados faltantes do desfecho. Eu tenho 4 perguntas. Para o domínio 4, tá? Para o domínio 5, e aqui os critérios para avaliação do risco de viés geral, tá? Aí, como que eu vou, olha só o critério, como é que eu vou estabelecer o critério e como é que eu vou fazer o julgamento. O estudo é julgado como baixo risco de viés para todos os domínios para esse resultado? Se sim, eu vou avaliar como baixo risco. O estudo é julgado como algumas preocupações para ao menos um domínio para esse resultado, mas não é julgado como alto risco de viés para nenhum domínio? Aí eu vou avaliar como algumas preocupações. O estudo é julgado como alto risco de viés para pelo menos um domínio para esse resultado? Ou o estudo é julgado como algumas preocupações para múltiplos domínios em uma maneira que substancialmente diminui a confiança no resultado? Aí eu vou avaliar como alto risco de viés. Ou seja, voltando aqui, ó, se pelo menos um domínio foi julgado como alto risco de viés, o julgamento final daquele desfecho, porque o Hobby 2 a gente trata de desfecho, o Hobby 1 era referente a cada estudo, o Hobby 2 é referente a cada estudo e para cada desfecho daquele estudo. Então, eu avalio o desfecho como alto risco de viés, tá? Então, nós temos que ser rígidos para poder avaliar, conforme esses critérios aqui. Eu não posso ser bonzinho para poder avaliar o risco de viés dos estudos em cada desfecho. Aqui está a referência do Hobby 2, tá? Mas tem nas referências no final também. E aqui a ferramenta Hobbies 1, só para título informativo, né, que vai avaliar o risco de viés dos ensaios não randomizados. Essa ferramenta é muito chatinha. E aqui está a minha revisão sistemática, tá? Depois, se vocês quiserem, eu passo eu
compartilho o PDF da revisão. Me parece até que o Ronaldo, acho que já compartilhou no grupo. Então, dela se compartilhou no grupo, talvez a Rafaela deve ter colocado no... Como é que chama? No Meets, né? Lá no grupo do Meets. Sim, professor, está lá, sim. Tá, então essa revisão aqui, esse quadrinho da esquerda, na minha esquerda, ele é a avaliação do risco de viés dos ensaios clínicos, dos 2 ensaios clínicos randomizados da minha revisão sistemática. Então, como que eu vou fazer essa avaliação? Eu faço a avaliação no formulário de extração de dados, tá? No formulário da Cochrane, se você for fazer pelo formulário da Cochrane, e depois eu passo por Reviman, que é uma ferramenta, é um software, não é uma ferramenta, um software, que você consegue escrever o protocolo da revisão sistemática e fazer a meta-análise. Tá? O Reviman é muito legal. Bem detalhado, tá? Para poder dominar o Reviman, tem que estar sempre mexendo. E o Reviman vai te dar esse gráfico aqui, ó, do risco de viés. Então, quanto mais pontinhos verdinhos, quanto mais tracinhos verdinhos tiver na avaliação, tá? De um conjunto de estudos, então, quanto mais tracinhos, quanto mais verdinhos tiver, tá? Ou seja, menos vieses tem nesses estudos, tá? No caso aqui, o estudo de Brunelli, 2014, ele tem mais verdinhos, tá? Do que vermelhinho e amarelinho, tá bom? Mas, olha aqui a avaliação, ó, geral do risco de viés. Como ele tem um vermelhinho, tá? Um domínio, esse domínio aqui, ó, viés devido a desvio da intervenção pretendida, ele foi avaliado como baixo risco alto risco de viés, porque tem em um domínio teve o julgamento de alto risco de viés. Isso daqui nem se fala, né? Teve 2 domínios julgados como alto risco de viés, lógico que a avaliação geral vai dar como alto risco de viés. E aqui, do meu lado direito, é a avaliação do risco de viés dos 3 ensaios, estudos não randomizados, tá? Que é através da Robbins 1. Aqui, ó. Ferramenta utilizada para avaliar o risco de viés dos ensaios não randomizados, dos estudos não randomizados. Que também é verdinho, vermelhinho, amarelo, só que aqui são 7 domínios. E aqui são cores. Na verdade, não são verdade, são outras cores, tá? São mais cores. É verde, amarelo, vermelho, tá? E tem o... Peraí, deixa eu ver. Porque aqui, na hora que eu fui printar, me parece que saiu diferente. Mas eu vou passar a revisão para vocês, tá? Então, esse aqui é o Robbins 1, esse aqui nós não vamos entrar em detalhes. O interessante para as revisões de intervenção e de ensaios clínicos randomizados, saber avaliar com o Rob 2, tá? Que é uma ferramenta que, ao submeter a revisão sistemática para publicação, o revisor ele vai exigir que tenha feito a avaliação do risco de viés por uma ferramenta de preferência, e é uma ferramenta Cochrane. Mas você pode usar Pedro também. Nós vamos, na sequência, já ver um pouquinho da Pedro. E aqui a escala Pedro. Eu passei a gostar muito da escala Pedro, porque depois que atualizou a ferramenta Robbins 1 para Robbins 2, eu achei mais difícil avaliar o risco de viés através da ferramenta da Cochrane. E a escala Pedro ela é um pouco mais fácil. Tá? A escala Pedro é da Pedro, lá da área da fisioterapia, né? Da fisioterapia baseada em evidência, e na qual eu vou avaliar, são 11 domínios, tá? E que eu vou marcando pontinhos, tá? E eu não considero, tá, esse primeiro domínio aqui, esse primeiro critério de julgamento, tá? Porque ele está relacionado à validade externa. Eu só vou avaliar do 2 ao 11, que está relacionado à validade interna dos estudos. E aqui é a avaliação dos estudos, né? Não é nem desfecho. Então, um exemplo aqui, ó, no item 2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupo?
tá? Grupo experimental e controle? Se sim, vai ganhar 1 pontinho. A alocação dos sujeitos foi secreta, tá? Ou seja, os participantes eles não sabiam se eles estavam no grupo experimental ou controle, ou se receberam tratamento ou placebo, medicamento ou placebo. Se não, tá? Não ganha ponto. Beleza? Se sim, ganha 1 pontinho. E aí eu vou somando e vai ter um score final, tá? Então, essa é a escala Pedro. Nós também não vamos entrar muito em detalhe dentro da escala Pedro, não. Mas eu já digo que é uma escala um pouco mais fácil para poder utilizar para avaliação do risco de viés de ensaios clínicos randomizados, tá? A Pedro ela não avalia estudos não randomizados. Vamos passar. Mensagem para levar para casa com relação à estação dos dados, seleção, estação dos dados e avaliação dos riscos de viés. A busca, seleção, extração de dados e avaliação do risco de viés devem ser feitas por 2 autores trabalhando de modo independente. Já falamos sobre isso. Formulários de coleta de dados são inestimáveis, eles devem ser projetados a priori com cuidado para atingir os objetivos da revisão e devem ser testados para cada nova revisão ou equipe de revisão, com certeza. E a avaliação global do risco de viés envolve a consideração da importância relativa de diferentes domínios na revisão especificamente. Foi o que nós vimos. E, antes de entrar para o guia de redação, para o checklist Prisma, eu gostaria de saber se vocês têm dúvida sobre o que nós conversamos, discutimos, que é a avaliação do risco de viés. Qualidade metodológica dos estudos, avaliação do risco de viés. Dúvidas? Vão aparecer quando Professor, eu acho que a dúvida vai aparecer mesmo quando for fazer, né? Exatamente. Eu tive muita dúvida quando eu fui fazer a avaliação do risco de viés dos estudos. E já vou adiantar, extrair dados e avaliar risco de viés é demorado, porque você tem que destrinchar, tá? Depenar o artigo. E imagina se na sua revisão sistemática você tem 54, 60 estudos elegíveis. Olha, a minha revisão sistemática, que eu utilizei 5 artigos, 3, a última, né? 3 ensaios clínicos, 2 ensaios clínicos randomizados e 3 ensaios clínicos não randomizados. Eu demorei aí 1 semana para poder avaliar, para extrair os dados e avaliar o risco de viés desses 5 artigos. Você tem que ser bem criterioso, você tem que ter bastante paciência, se atentar bastante aos detalhes. E o bom de você estar avaliando o risco de viés, avaliando a qualidade metodológica dos estudos primários, porque se você for fazer um estudo primário, você vai fazer um estudo impecável, porque você vai saber de todos os vieses, o que pode interferir, o que pode interferir de forma tendenciosa no seu estudo. Então você vai ter um cuidado, você vai randomizar, você vai fazer o sigilo de alocação, você vai evitar um relato seletivo, ou seja, você não vai publicar só os resultados significantes, você vai informar os outros resultados também. Então, o seu estudo, quando for avaliado através do checklist, né, do consorte, tá? Ele vai estar todo certinho, de acordo com os itens do consorte, que é o checklist ali para ensaios, para estudos primários, para ensaios clínicos randomizados, né? No caso do estudo primário. Então, a avaliação do risco de viés da sua revisão sistemática, ela vai te ajudar na elaboração do seu estudo primário, se você vai utilizar o estudo primário aí como um estudo para dissertação, para mestrado, para doutorado, para tese de doutorado. Mas só vai servir se for ensaio clínico, né? Se for outro tipo, já não serve, né? O risco de viés, quando a gente trata de avaliação do risco de viés, através da ferramenta Cochrane, que é o ROB, e da escala Pedro, é para ensaios clínicos randomizados. Já o Robbins 1, você vai avaliar o risco de viés de ensaios clínicos não randomizados. Beleza? Entenderam?
Tá, mas se for outro tipo de estudo, também não avalia, não entra nisso. Não, aí é outra ferramenta, tipo estudos observacionais, tem outras ferramentas. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Tá bom. Podemos passar, então, para a guia de redação Prisma. Então, vamos para o Prisma. Então, o que é o Prisma? O Prisma, ele é um guia de redação, é um checklist. Ou seja, se eu seguir todos os itens do Prisma para elaborar minha revisão sistemática, a minha revisão sistemática vai ficar toda certinha, tá? Ou seja, ela vai ficar bastante publicável. Eu consigo o Prisma no site aqui da Equator, né? O que é Equator? Equator, tá? É onde tem vários guidelines, né? Vários guias de orientação ou redação para os diversos tipos de estudo. Essa rede Equator, né, que é uma rede, ela foi criada com o objetivo de apresentar os guias, esses checklists de redação ou orientação para diferentes tipos de estudo, com o intuito de aumentar a qualidade e a transparência das pesquisas na área da saúde. Tá? Então, eu tenho aqui, para ensaios clínicos randomizados, eu tenho Consorte, para estudos observacionais, eu tenho Strobe, para revisões temáticas, eu tenho Prisma, que é o que nós vamos falar adiante, para case reports, eu tenho Carry, tá? Para revisões sistemáticas, para avaliar, no caso, as revisões sistemáticas, não, mas aí eu estou tratando de outra ferramenta, esquece que eu vou falar agora. Eu ia falar uma ferramenta aqui, mas é para avaliar quando eu vou fazer revisão de revisões, tá? Para avaliar as revisões sistemáticas, aí é o Amstel. Mas agora, se tratando de estudos individuais, como checklist, eu tenho Consorte para ensaios clínicos randomizados, o Strobe para estudos observacionais e o Prisma para revisões sistemáticas, tá? Então, deixa eu passar aqui. E aqui no site do Prisma, tá? Eu consigo o checklist Prisma, o Prisma Flow, que é o diagrama, tá? Toda revisão sistemática que se preze, ela precisa ter um fluxograma, né? Um Prisma ou um fluxograma Prisma adaptado, tá? E outros documentos do Prisma. Então, o que é o Prisma 2020? Que essa ferramenta, esse checklist também foi atualizado, tá? É um conjunto mínimo de itens baseado em evidências que devem ser relatados em revisões sistemáticas e meta-análises. São relatos de revisões que avaliam estudos randomizados que avaliam os efeitos das intervenções de saúde. O Prisma 2020 ele consiste numa lista de verificação de 27 itens, uma lista de verificação expandida que detalha as recomendações de relatórios para cada item, uma lista de verificação de resumos Prisma e os fluxogramas revisados para revisões originais e atualizadas. E aqui é o checklist Prisma, tá? Então eu vou lá, eu tenho o tópico relacionado ao título, ao resumo, à introdução, aos métodos, e cada item aqui, sendo que dependendo do item, eu tenho um tópico A e B, dependendo até F, tá? No caso aqui da parte de métodos. Então, são 27 itens, tá? Me parece que a ferramenta anterior tinha um pouco mais. Então, eu seguindo tudo isso aqui, tá? Para fazer a minha revisão sistemática, eu vou ter uma revisão sistemática toda certinha, toda corretinha, para poder submeter para uma revista. Aqui está o fluxograma Prisma, Prisma Flow. Então, vou passar aqui as etapas do fluxograma, para vocês entenderem. Na identificação, eu vou colocar aqui o meu registro inicial, quantos estudos que eu recuperei nas bases de dados, tá? O total, vamos supor, 1.200 artigos. Aí, além de eu especificar o total, né, eu devo especificar também o número que eu recuperei em cada base de dados, tá? Tipo,
PubMed, Medline via PubMed, 300, Embase, 600, e assim por diante. Tá? Aqui nesse quadro aqui, eu vou colocar um número de duplicatas. O que são duplicatas? São artigos que foram recuperados em mais de uma base. Então, eu consigo identificar essas duplicatas no Ryan ou em outros gerenciadores de referência na qual você seleciona os artigos para poder entrar na revisão sistemática. Então, eu preciso colocar aqui as duplicatas. E depois que eu identifiquei as duplicatas, eu coloco os artigos que foram avaliados pelo título e pelo texto completo. Aqui eu coloco os artigos excluídos. Então, os artigos excluídos, eles eu preciso justificar aqui, ó, a razão para a qual cada estudo foi excluído. Isso aqui é muito importante, tá? E aí, depois que eles passaram pela avaliação da elegibilidade, eu tenho aqui o número de estudos incluídos para a minha revisão qualitativa. E, se houver meta-análise, eu tenho que colocar desses estudos aqui quais que foram meta-analisados, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho outro modelo de Prisma Flow. E aqui eu tenho um outro modelo de fluxograma Prisma, na qual eu tenho um braço aqui, ó, na lateral, que é para eu registrar, fazer o registro, fazer a mesma coisa, mas só que o registro dos estudos que não foram recuperados através das bases de dados obrigatórias, que é aqueles estudos que foram identificados através da literatura cinzenta ou através da lista de referência dos estudos elegíveis, tá? Que eu posso pegar, eu devo pegar os estudos que foram incluídos aqui na minha revisão através da triagem, né, dos estudos que foram recuperados pelas bases de dados obrigatórias, pego cada lista de referência e vejo se tem algum estudo que não estava aqui, mas que responde a minha pergunta pico. E aí ele entra aqui embaixo, tá? Através da busca manual. Eu tenho que informar isso. Então, essa variação aqui do fluxograma Prisma é quando eu tenho essa situação, quando eu tenho estudos que foram incluídos fora do processo aqui, ó, através das bases de dados obrigatórias. E aqui o site do Prisma, tá? Eu consigo montar o fluxograma Prisma alimentando esses links aqui, eu vou alimentando com os registros, né, dos meus estudos, né, estudos incluídos, excluídos, de qual base de dados e tal, e aí ele vai me dar o fluxograma Prisma. A Silvia está parando aqui. Mas eu nunca fiz o fluxograma Prisma através do site da Prisma, tá? Então eu não sei falar para vocês como que funciona, se é difícil, se não é. Eu prefiro fazer de forma manual, tá? Eu só fiz o print aqui para vocês saberem que tem essa possibilidade. Vai sair tudo certinho. Eu prefiro fazer manual e ficar trabalhando lá nessas setinhas aqui, porque tendo alta paciência para poder não sair do lugar, setinha, o quadrinho, tá? Porque eu não domino muito bem essa parte aqui de fluxograma, para montar fluxograma no Word, não. Então, vou fazendo tudo manualmente. Demora, mas aí eu fico mais seguro que não deu nada errado ou que eu não fiz nada errado. E aqui é como citar o Prisma na revisão sistemática, tá? Lembrando que o Prisma, o checklist Prisma, é um item obrigatório das revisões sistemáticas. Então, se você elaborou sua revisão sistemática e não seguiu o checklist Prisma, pode ser que a sua revisão seja rejeitada ou ela vai voltar, né, para poder você seguir o guideline do Prisma, tá? Mas eu acho que é grande chance dela ser rejeitada. Aqui todas as referências do que a gente conversou hoje, tá? Aqui tem o Prisma, tem o Rob 2, referência do Rob 2.
e outros estudos e outros artigos aí que, se vocês tiverem interesse para poder aprofundar mais, tá? Aqui mais um pensamento que eu sempre gosto de colocar no final. E vamos para as dúvidas. Dúvidas, pessoal, é muita informação, mas fomos de uma forma mais rápida, né? Porque é mais teórico. Isso, a nossa reunião hoje, nesse conteúdo, é bem mais teórico, porque as dúvidas vão aparecer quando começar o trabalho braçal. Professor, sabe o que eu acho que vai ser interessante agora? Como a gente vai passar esse momento de recesso, eu acho que todo mundo vai conseguir revisitar as aulas e tentar chegar até aqui, mais ou menos. E caso exista alguma dúvida no meio do caminho, a gente vai ter um tempo para pensar sobre isso e estar conversando com você depois. Isso, exatamente. Então, voltamos a agosto, me marca no grupo e a gente tira as dúvidas. Porque o nosso próximo encontro, a gente já vai entrar em introdução à meta-análise. Então, essa parte, porque até essa parte eu consigo fazer uma revisão sistemática qualitativa. Agora, se os estudos forem homogêneos, eu consigo meta-analisar. Então, tipo assim, até o nosso encontro de hoje, já sai uma revisão sistemática. Eu só preciso seguir todas as etapas. Só preciso ter a minha equipe de trabalho. E vocês devem ter percebido que como que uma revisão sistemática ela leva tempo, ela toma tempo. Como são detalhes a serem observados e serem seguidos em cada etapa para que fique uma revisão sistemática de qualidade. Então, professor, eu vou voltar sempre, não sendo redundante, mas pode até ser. Eu parei de fazer a minha revisão porque eu vi que tinha muita coisa errada. Assim, ia sair uma revisão, ia sair um artigo, vai sair, mas e aí? Quando for avaliado, como é que a gente fica, né? Exatamente. E o que acontece? Quem está falando é a É Cláudia, né? Cláudia, É. o que acontece? Os revisores, a cada dia, eles estão tendo mais conhecimento de revisão sistemática. Então, eles estão mais criteriosos para avaliar. E na pandemia, teve um boom de revisões sistemáticas aí, mas se for passar uma peneira aí, vão sobrar poucas. Muita coisa ruim. É isso mesmo. Aí eu vou fazer o que perdão, é Rafaela? Fiz confusão agora com o nome da colega. Vou fazer o que ela falou, mencionou, né? De rever tudo, porque aí sim eu vou poder te pedir ajuda. Não adianta nada eu te pedir ajuda como já pediram desde o ano passado e eu não te dar as coisas já encaminhadas. E aí eu estou achando muito mais difícil de escrever do que conseguir o Prospero, que foi o que eu consegui. Quer dizer, eu coloquei uns tópicos, vi, né? Falei o que eu queria fazer e tal, mas aí, quando você vai se aprofundar na pesquisa mesmo, se você não fizer direito, não vai dar certo, vai ficar Exatamente, uma coisa porque muito ruim, né? Uma avaliação muito ruim, né? Porque se você submeteu o protocolo, seguiu todos aqueles itens da Prospero, de acordo com o que eles pedem, eles verificaram que não tem uma revisão sistemática com a mesma pergunta. Grande chance deles aprovarem e te dar um registro. Então, Mas aí sim, depois, né? Assim, mas então, eles me deram uma numeração, aprovaram. Aí me deram essa numeração que eu posso começar meu trabalho. Mas aí sim, que eu estou falando se eu começo um trabalho de aleatório, de qualquer forma, né? Vamos dizer assim, grotescamente. Quando eu entregar esse trabalho, não vai ser um trabalho bem qualificado, né? não. Ainda mais se você for querer publicar numa revista de impacto, de fator de impacto, e também, no caso aí, porque tem acontecido, algumas pessoas têm defendido a sua tese de doutorado com uma revisão sistemática. Então, você vai passar por uma banca de qualificação, você vai passar para a banca da defesa, né? Na qualificação, você já vai ter um monte de coisa para poder consertar. Isso se a banca não
fazer você Então, voltar eu não preciso ter do essa zero. pressa toda, porque eu vou tentar novamente. Agora eu estou como aluno especial, né? Tentei ano passado, enfim, não tinha, não, fui para a prévia lá, né? E não consegui por um concertinho lá no projeto. Mas, quer dizer, não adianta eu fazer o artigo, que nem às vezes o pessoal fala, não, porque se você apresentar um artigo, colocar o artigo já no seu projeto, mas não adianta você colocar um artigo que não tem uma qualificação legal também, só para dizer que fez. Exatamente. Então, eu freiei, vou até falar isso com o orientador também. E a Rafaela falou, né, com relação a pegar a rever as aulas, rever o material, ler com calma, pegar alguns artigos das referências que eu sempre coloco no final aí do material, aproveitar o recesso, né? Por quê? O que acontece? A revisão sistemática é meio parecido com estatística. Se você sempre não estiver mexendo na sua revisão sistemática, você, quando pegar para fazer, você vai falar, caramba, isso aqui como é que faz? Isso aqui é como? Eu esqueci dessa parte. Principalmente estratégia de busca, avaliação do risco de viés, essas etapas, elas são... Você tem que estar com a mão na massa, sempre. Carlos, eu tenho uma dúvida. Como é que você monta uma equipe para revisão sistemática? Olha, primeiro, eu vejo as pessoas que realmente estejam dispostas a participar comigo da equipe, que tenham compromisso. Porque a falta de compromisso é o que vai atrapalhar a sua revisão sistemática. Porque você vai, determinada etapa, você vai depender de certa pessoa e se ela não corresponder, a sua revisão sistemática vai ficar parada. Porque eu não consigo conduzir uma revisão sistemática sozinho. Então, primeiro, compromisso. Segundo, se tiver uma pessoa que saiba, que tenha experiência, expertise em elaboração de estratégia de busca, ou então que já fez mais uma, duas, três revisões sistemáticas, tem experiência em revisões sistemáticas, é muito importante, porque ela vai orientar ali, não só você como autora, mas como o restante da equipe, a seguir as etapas de forma correta. Terceiro, se essa pessoa da estratégia de busca aí for uma pessoa da biblioteconomia, melhor ainda, tá? Porque você vai ter certeza que a sua estratégia de busca não vai ter erro. E uma pessoa que entende de estatística, principalmente meta-análise. Por quê? Porque pode ser que os seus estudos eles sejam homogêneos e vai gerar uma meta-análise. E uma revisão sistemática com meta-análise fica um estudo muito mais robusto. Então, assim, mas agora, o principal do que eu te falei aí é o comprometimento. Então, você convida as pessoas... Você convida. E aí vê qual que está comprometida em ficar, porque isso aí vai gerar um artigo, não é isso? Sim, as pessoas que, geralmente pessoas que, olha só, tem muita gente que vai precisar de artigo para poder entrar no doutorado, ou então para poder entrar no mestrado, ou para poder passar de uma etapa lá da qualificação para seguir da qualificação adiante no doutorado ou no mestrado. Então, são pessoas que, tipo, vão ter comprometimento porque elas precisam de estar em algum artigo, tá? Principalmente pessoas que vão tentar entrar no doutorado. Então, é um grupo de pessoas que você pode convidar. Agora, você tem que convidar uma pessoa, você precisa convidar uma pessoa aí que já tenha, pelo menos, feito uma revisão sistemática, para poder ajudar na orientação aí com relação às etapas. Entendi. Obrigado. Por nada. A minha primeira revisão sistemática, tipo, eu convidei uma pessoa que para ser juiz, que já tinha feito o curso comigo de revisão sistemática, isso foi muito importante, e convidei outras duas pessoas que estavam precisando publicar artigo. E aí deu certo. Mais alguma dúvida? Dúvida, pessoal?
Beleza. Rafaela, tá on aí? Então, sim, professor. Rafaela, eu vou te mandar no privado, então, porque desse conteúdo de hoje tem bastante material, tá? Complementar. Aí eu vou te Tá, pode mandar mandar que eu para coloco você lá no... poder colocar na... É pasta, né? É pasta, não? pasta de arquivos do Teams. Pasta de arquivos do Teams. Ótimo. Para a galera ter acesso. Se o pessoal achar que fica mais fácil colocar no grupo também, mas só que é muita coisa, né? Professor, o senhor me permite só compartilhar minha tela rapidinho, só para mostrar para eles aonde é que está essa pasta, como estão Lógico, organizadas lógico. as coisas. Pode ser? Pode. Vou compartilhar aqui, então. Tá dando para ver a minha tela? Tá sim. Tá sim. Beleza. Então, pessoal, quando vocês entrarem no Teams, lá na nossa equipe, que é esse curso de revisão sistemática, vai cair direto aqui em postagens, que são as coisas que a gente vem fazendo. Como a gente não está usando mais o nosso link desse Teams especificamente para reunião, parou aqui na última, que foi a aula 2. Mas eu estou colocando assim mesmo aqui em arquivos, ó. Tá tudo divididinho aqui, ó. Aula 1, aula 2, aula 3, e eu já abri uma para aula 4, que é o que a gente vai alimentar hoje. Aqui fora está o cronograma já atualizado, e dentro de cada pasta, além dos materiais, tem a gravação da aula, tá? Então, se vocês abrirem todas as pastas, tem um material, que normalmente é o slide do professor, algum outro material de apoio, e a aula gravada. Ok? Ótimo, hein, pessoal? Muito bom. Eu estou gostando muito do Teams. Achei ele bem completo e o lance de já deixar a aula gravada para cada participante é muito interessante. Só que a gente nem conseguiu fazer esse uso, professor. Porque, no caso, se eu tivesse o Teams institucional, a gente conseguiria fazer melhor, que eu conseguiria já deixar agendada a reunião para todo mundo. Eles iam receber um e-mail algumas horas antes. Tem todas umas outras coisas assim que seriam muito melhores. Mas a gente vai fazendo e aprendendo, né? Não, com certeza. E nós temos aí a Lidiane que está colaborando também, gravando as aulas, né? E aí já fica bom também. Sim, sim. Inclusive, agradeço novamente a Lidiane o apoio. Está sendo de grande ajuda para a gente. Pessoal, antes de encerrar, uma pergunta, né? Como é que estão as revisões temáticas? Se já começaram, já tem pelo menos a pergunta pico, já arriscaram em montar aquele quadrinho, né? Aquele quadro de pesquisa estruturada, porque a gente não pode dar mole, não. Eu estou nesse caminho aí, consegui definir a pergunta. Já descobri quem é meu P, quem é meu I, quem é meu C, quem é meu O. Vou começar a partir aí para a primeira busca, né, para ver se vai funcionar. Desculpa, busca das palavras dos descritores. E é muito importante também, depois que eu definir a minha pergunta pico, vamos supor que a minha pergunta é sobre treinamento pliométrico para corredores de meio fundo. Então, seria interessante que eu perguntasse a uma pessoa, mostrasse a minha pergunta para um especialista, para uma pessoa que tenha publicado bastante sobre o tema. Dessa área de treinamento pliométrico e corrida. Por quê? Porque a pessoa ela vai saber se os descritores são corretos, se as palavras-chave são corretas, se aquela pergunta ela é coerente, ela está bem estruturada, se existem estudos que respondem aquela pergunta, ou até mesmo se a pessoa vai te falar, mas depois você tem que certificar através de uma busca, você já não tem revisão sistemática com aquela pergunta, tá? É muito importante. Qual descritor utilizar, né? Porque tem descritor que você não tem correspondente no Mesh em inglês, né? Acontece muito disso. Aí a pessoa que já publicou muito artigo na área com a temática, ela vai te saber, ela fala, ó, coloca esse descritor aqui, esse tem correspondente, esse DEX, esse não é, esse entra como palavra-chave. Para depois você não correr o risco de começar uma estratégia de busca
faltando termos, né? Tá ouvindo, professor? Estou ouvindo, mas está bem baixinho. Tá, é Lidiane. Tá Pode melhor? falar. Está melhor agora. Então, eu já até cadastrei, né, a nossa revisão na Próspero. Daí, eu tinha começado a fazer uma pesquisa, eu tinha até falado, né, com a senhora, aí eu tive que voltar atrás depois das aulas, eu voltei atrás todo, e aí ainda vou começar a preencher o quadro, né, porque eu já tenho uma pergunta, aí eu tenho que preencher o quadro, e aí eu tô nesse processo, mas eu tô em dúvida uma coisa, porque a gente cadastrou na Próspero, e aí a gente colocou uma data lá, que seria uma data de... É como se fosse o final, né, da busca. Sim, Aquela data a gente tem como alterar ela, tem como alterar assim. É mas só eu tenho que... você entra lá com o seu login na sua área da Próspero e você, em cada item daquele ali, você tem como editar. Mas eu tenho que justificar porque que eu estou editando, né? É isso? É, geralmente. Se tiver um asterisco, sim. Tá. Não, é porque... até porque a gente tinha colocado como busca os últimos 5 anos, né? E aí o senhor recomendou que fosse os 10 anos por causa da questão de ter artigos Mas importantes, né? mas você tem que justificar, sendo 10 anos também. Por que você restringiu 10 anos? Entendi. Tá. Assim, professor, uma das justificativas desses 10 anos, porque eu estou igual a ela, igual a Lidiane, seria, por exemplo, se eu não achei trabalhos, artigos, enfim, relacionados ao meu tema, eu poderia estender mais 5 anos Não, mas anteriores. olha só, não. Porque o que acontece? Como que você vai justificar que que você restringiu num período de 5, 10 anos e não achou artigos se você restringiu? Você está entendendo? Entendi. Aí uma pessoa que vai pegar e falar assim, mas ela restringiu aqui, justificou foi porque teve essa restrição, porque foi só 5 anos, 10 anos que não tem estudos anteriores que respondem a pergunta, mas eu encontrei aqui 3 estudos, vamos supor que você fez de 2018 para cá, um exemplo. Mas aí eu encontrei 3 artigos de 2017 que respondem a pergunta que poderia estar dentro da revisão sistemática. Aí não Então, necessariamente eu precisaria fazer os 10 anos. não, eu prefiro que não restrinja Entendi. nada, nem idioma e nem data. A única coisa que salva aí chama-se Covid ou então alguma enfermidade que é atual. Não sendo isso, não restringe idioma nem data. Entendi. Então, professor, por exemplo, nesse caso, desses que já fiz, já tenho lá o registro, não seria, então, melhor fazer dentro desses 5 anos, e aí fazer um outro, evidenciando não o mesmo tópico, quer dizer, com as mesmas intenções de trabalho, mas uma outra pergunta que Só se pudesse você mudar, somar. só se você mudar a pergunta. Entendi. Mas aí essa sua revisão de 5 anos, ela não vai ser uma revisão que você vai esgotar a literatura. Entendi. Que você restringiu em 5 anos, aí você pode ser que não consiga publicar. Aí é Entendi. trabalho jogado fora. Então melhor voltar tudo mesmo. Entendi. Exatamente. Porque o que acontece, que eu acho que, não sei se é o caso de todos, mas eu restringi em 5 anos porque uma das coisas que estavam sendo cobradas é que eu não utilizasse literaturas, nem artigos, enfim, bibliografias que tivessem mais de 5 anos. Eu até questionei, eu não achei
Mas isso não Correto, porque funciona tem umas literaturas que são clássicas e você vai utilizar elas sempre. Mas isso não funciona para revisão sistemática. Isso funciona para você montar um referencial teórico que você queira colocar estudos mais recentes, tá? Agora, para revisão sistemática, não. Uma revisão narrativa, posso fazer uma revisão narrativa que eu vou incluir somente estudos de 2020 para cá. Eu quero, tipo a galera faz com os capítulos de livro, né? As editoras, elas mesmas já cobram, já pedem, né? Ó, de preferência, os organizadores, na verdade, né? Dos livros. Eles pedem, ó, preferência artigos, coloquem nos capítulos artigos dos últimos 5 anos. Por quê? Porque o livro ele tem um time quando ele entra na editora, para a edição, até a publicação. Entendi. Então, não funciona para revisão sistemática. Tá. Acontece muito de projetos, né? Os orientadores falam assim, ó, vai montar um projeto para um referencial teórico para sua qualificação, eu só quero os artigos de 2019 para cá e tal. Ou inclui somente os clássicos antigos. Mas para revisão sistemática não funciona isso. Para revisão sistemática eu preciso esgotar a literatura. Entendi. Porque você não concorda? Se eu deixo de colocar artigos importantes que respondem à minha pergunta, tá? Eu estou cometendo um viés de seleção aí. Sim. E como que eu vou tomar uma decisão baseada no resultado da minha revisão sistemática, uma decisão clínica importante, de uma revisão que não abrangeu os principais estudos sobre aquele tratamento ou sobre aquela intervenção? É uma canoa furada. Essa que é a minha preocupação, com essa canoa furada aí, que eu não quero afundar, não, professor. Não, ainda há tempo. Tá bom. Obrigada. Por nada. Pessoal, mais alguma pergunta? Galera, tem que começar a fazer revisão sistemática, senão vai passar aqui, vai ter alguma dúvida ou outra, mas as dúvidas principais mesmo que pega ali vai ficar complicado. Não vão aparecer, porque eu não tenho nada concreto ali desenvolvendo, né? Estou desenvolvendo uma revisão sistemática. E me marca lá no grupo, porque a dúvida de um pode ser de outro. E a gente já coloca ali, responde ali para todo mundo. Então, pessoal, hoje foi um pouquinho mais curto, mas se não tem mais dúvidas, a gente termina por aqui, tá? E vamos entrar num recesso aí. Eu tenho uma próxima semana, estou muito atarefado, meu recesso só começa no dia 15. Mas a próxima semana eu não marquei a nossa reunião, porque a gente vai estar fechando o semestre no meu serviço, então é muita coisa. E depois eu vou entrar num recesso, que vai ser o primeiro recesso, vamos dizer assim, recesso mesmo, porque durante os 3 anos de doutorado eu não tinha um recesso pleno. Era um recesso olhando o e-mail, olhando o WhatsApp, olhando grupos do laboratório, tal, tendo que entregar, tendo que fazer revisão de artigo, enfim, mexendo na tese. Então, esse recesso